Malha Fina está recebendo Douglas Barbosa e os seus assistentes lá da Secretaria de Trânsito, entre tantas coisas. Em primeiro lugar, bom dia para todos vocês. A gente tem o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Universidade Estácio Campos Jacuecanga. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, muito obrigado por estar aí contigo, e mais uma vez agradecendo a oportunidade de falar desse serviço tão importante para os meios que têm o nosso trânsito, agradecer a porta aberta. Que legal. Douglas Barbosa é o secretário de Segurança Pública de Angra dos Reis e também responsável por dar uma organizada no que a gente fala de trânsito, né? O trânsito que Angra dos Reis está recebendo aí nos últimos dias alguns equipamentos importantes que estão modificando um pouco da logística do trânsito em Angra, organizando, né, o que a gente julga o trânsito de Angra dos Reis. Maio Amarelo é uma campanha muito importante, né? Como o próprio nome diz, ele é realizado todo mês de maio e foca, né, na educação para o trânsito. E essa campanha de 2026 está começando essa semana, não é isso, queridos? Sim, o Maio Amarelo 2006, ele traz um tema muito importante, né? Que é enxergar o outro é salvar vidas, né? E o Wagner, mais curiosamente conhecido como Vaguinho, está à frente desse trabalho de educação para o trânsito, né? O prefeito Ferretti delegou e tem sido um trabalho muito importante realizado por ele e pela equipe. Aproveitar já o ensejo para dar os parabéns ao Wagner. Obrigado. A gente vem trabalhando dioturnamente, né, pela determinação do nosso prefeito, Cláudio Ferretti, secretário Douglas, secretário Carraro e toda a equipe de educação para o trânsito, vem trabalhando com parcerias, né? Porque sem parceria a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. Então a gente está aqui para falar desse importante movimento, que esse ano completa 15 anos, que é um movimento internacional, não é só um movimento do município de Angra dos Reis, mas um movimento internacional que foi idealizado pela ONU. Exatamente. O Maio Amarelo é uma campanha de cunho nacional para educação no trânsito. E a gente sabe que por mais que a gente eduque, por mais que a gente treine, por mais que a gente sofistique, né, os equipamentos do trânsito, infelizmente os sinistros ainda são muitos. Acontecem de forma até, de vez em quando, exagerada e, para tanto, mesmo assim, a gente precisa educar para o trânsito, né? Durante todo esse mês, vocês vão estar realizando blitz educativas, mostrando para o motorista, não só para o motorista, né, Douglas e Vaguinho, a gente precisa educar o pedestre, a gente precisa educar o cidadão, porque se o motorista está educado e os sinistros estão acontecendo, o pedestre também tem a sua parcela de culpa. Aquela pessoa que infelizmente desconhece que ali tem uma faixa de pedestre, que é o lugar apropriado para ele fazer atravessar uma rua, entre tantas outras coisas. Educar para o trânsito é uma tarefa das mais difíceis, né, Douglas? Uma coisa muito bacana que o Vaguinho e a equipe tem feito é a educação para o trânsito das escolas. Porque quando você educa a criança, ela cobra o pai, a mãe, o avô, né? Olha, o senhor fez errado, o sinal estava fechado, o senhor avançou, o senhor não parou na faixa de pedestre. A criança cobra. E a gente está formando os futuros condutores e os futuros pedestres, né? Sim. É muito importante a gente ver, por várias vezes, principalmente na Rio Santos, pessoas que se lançam na faixa sem se preocupar, como se fosse automático. Pisou na faixa, tudo vai parar. Não é assim. Exato. Então a gente precisa que o motorista enxergue o pedestre, mas que o pedestre também enxergue o veículo. Você tocou num ponto muito importante, né? A educação, quando você leva para dentro da escola, o aluno sai dali, sai cobrando, sai explicando para os pais, para o condutor, entre tantas outras coisas. Mas muitas das vezes, por desconhecimento, né, algumas pessoas acabam até mesmo se acidentando por conta dessa coisa, né? A gente sabe que vocês têm a responsabilidade de cuidar do trânsito dentro das vias públicas, né? Na rodovia já é uma outra autarquia, é uma outra unidade que vai cuidar daquela regularização dentro da rodovia, né? No caso expressa lá. Mas muitas das vezes as pessoas acham que
pseudo-falta de educação para o trânsito é uma coisa que tem que estar inserida o tempo todo no âmbito municipal, não, é no nacional, regional, entre tantas outras coisas, né, Vaguinho? Isso aí. E é importante salientar a parceria, né? Que através do GGIM, que é o grupo que a Secretaria de Segurança Pública ela organiza durante todos os meses uma reunião, onde nós falamos com diversos órgãos do município, do estado, dos entes federativos, né? Como a Polícia Rodoviária Federal, que é um parceiro nosso, e a gente tem trabalhado em conjunto, levando a Polícia Rodoviária Federal para dentro das escolas, fazendo palestras, a gente está trabalhando também nas escolas à margem da rodovia, se preocupando com o município tanto da Garatucaia ao Parque Mambucaba. Cada lugar dessa cidade a gente está chegando com a educação para o trânsito, que é uma educação que tem que ser contínua, todo dia. Por falar em PRF, nós vamos ter a Blitz, né? Fala um pouquinho das Blitz de conjunto com a PRF na BR. Isso, a gente tem feito esse trabalho dentro da sala de aula e o pós desse trabalho é levar as crianças para que elas possam estar falando o que aprenderam dentro da sala de aula no momento de abordar o veículo. Então, agora na próxima quinta-feira, né, no dia 7, a gente vai estar na Garatucaia, uma escola municipal, as crianças já receberam a palestra e de lá vão estar com um material confeccionado por elas, falando da importância do uso do cinto de segurança, da cadeirinha, do motociclista estar com capacete, que moto é para 2 pessoas e não como a gente muitas vezes vê nos bairros, 3, 4 pessoas numa moto. Então, assim, a gente às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com essa questão e a gente vem trabalhando, né, para estar levando essa informação na ponta. E como o secretário Douglas falou, quando a gente trabalha com a criança, a resposta é muito rápida. Sim. A gente trabalha com atividades lúdicas, o teatro de fantoche, com o teatro, já fizemos um teatro no Teatro Municipal, né, de personagem vivo. Então, assim, a gente consegue estar levando essa informação e dentro de casa eles se tornam os próximos agentes de trânsito mirim, onde as informações chegam na ponta. Certo, secretário? Isso. Foi interessante você falar aqui do dia 7, no Garatucaia. O governo federal acabou de promulgar o dia 7 como o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes de trânsito. Exato. Então, assim, dentro do mês de maio, agora a gente tem um dia oficial para lembrar das vítimas de acidente de trânsito, porque isso não pode ser apenas número. Não. Então a gente tem que estar falando o tempo todo para que as pessoas lembrem das perdas e passem a tomar mais cuidado no trânsito, passem a enxergar mais os outros. Exatamente. E só mais uma vez frisando que todas essas ações do Maio Amarelo são ações educativas, nunca punitivas. Punitivas também vão ser em algum momento, no momento apropriado, né? Porque a gente acaba de passar, por exemplo, por 2 feriados e a gente, infelizmente, ainda tem a informação, por exemplo, que só no estado do Rio de Janeiro foram 5 mortos, 72 acidentes de trânsito. Os acidentes acontecem, né? Muitos desses motoristas foram imprudentes, outros até não, porque os acidentes, como o próprio nome diz, já acontecem, né? Uma falha mecânica que pode acontecer, uma chuva, entre tantas outras coisas. Mas se a gente estiver educado para o trânsito, a possibilidade de esse acidente acontecer vai diminuindo, né, Vaguinho? Muito, muito. E, inclusive, a gente, durante a programação, né, que a gente daqui a pouco vai passar com vocês, dia a dia, a gente tem um momento muito interessante que é o trânsito na praça, onde a gente consegue levar, aqui no centro vai ser no dia 21 de maio, todos esses entes que trabalham, compõem o Sistema Nacional do Trânsito e os nossos parceiros também, para a praça. Com novidades. E aí a gente, vou falar a primeira, né, que depois o Douglas fala a segunda, que o Corpo de Bombeiro, que é um parceiro nosso, ele nos ofertou para a gente fazer uma simulação de resgate real. Onde você vem falando, às vezes a gente não consegue evitar um sinistro, um acidente. Mas caso o acidente aconteça e a gente esteja com os equipamentos de segurança, o número de pessoas que vão ser vítimas fatais no trânsito vai diminuir. E muito. Então, assim, se eu sofrer um acidente de trânsito, tivesse com uma motocicleta sem um capacete, então meu risco de morte, ele aumenta. Se eu tivesse sem o cinto de segurança, sem a cadeirinha, isso vai aumentar muito. Então, tem situações que são evitáveis e outras são situações que não estão como evitar. E no caso disso, então a gente vai estar lá junto, em parceria com o Corpo de Bombeiro, a gente consegue mostrar para as crianças, para os adolescentes, uma parceria bacana com o SEAV, né? A professora Alexandre, toda a equipe diretiva do SEAV, ela está junto conosco nessa empreitada para trabalhar com os normalistas
para que são nossos futuros professores que vão estar dentro da sala de aula ministrando essas palestras, também ministrando o tema trânsito dentro da sala de aula. Deixar um abraço aqui, Douglas, se permitir, para o Paulo Fortunato, secretário de Educação, que é um parceiro gigante. Né, um parceiro nosso. E nós vamos ter o Detran, que o Douglas vai contar que é uma novidade também lá, né? Sim, está confirmado o Detran. Confirmado. Com a retirada de identidade na praça, entendeu? Então, que legal, importante. Podem buscar esse serviço na praça, assim como também o passageiro cidadão vai estar lá disponível. E a lei seca, né? Para as crianças entenderem como funciona o bafômetro, né? Entendeu? E ali a gente tem na lei seca cadeirantes, vítimas de acidente de trânsito, para ajudar na conscientização. E o que é importante, né, citar também que quando você sai do ambiente do trânsito, né, para fazer uma ação numa praça, né, vocês vão ter aqui, no caso, no dia trânsito na praça 19 e 21, né, um na Praça do Porto, outro no Parque Mambucaba, você está tirando da rua, né, aquela rotina de blitz. Quando você pega a pessoa fora do ambiente do trânsito, você desperta nele uma atenção diferenciada. Correto. Porque, infelizmente, quando você vê, o motorista está ali, por algum motivo, com um documento atrasado, com uma lanterna quebrada, entre tantas outras coisas, e ele avista uma blitz, ele já entra na defensiva, né? Já parece que tudo que ele aprendeu na autoescola é secundário naquele momento, porque o que tá pegando agora ali, no caso da blitz do bafômetro, a mesma coisa, tomei um negocinho que eu não podia. Mas quando você sai daquela do local, né, da cena do crime, vamos assim dizer, você vai para uma praça, que é algo que não estou esperando ter uma blitz aqui do trânsito numa praça, né, porque ali não é o local normalmente que acontece. Você educa ainda mais, né? Você está numa praça com uma criança, a criança, papai, você não pode fazer isso. Aquilo já vai trabalhando no psicológico da pessoa, do motorista, uma educação para o trânsito que é muito importante, né? Aproveitar o momento para a gente lembrar, né, que você falou muito bem dos novos aparelhos, são os sinais, né, aqui na área central de Angra, no Parque Mambucaba. Então lembrar o pedestre e o condutor que a gente deve respeitar os sinais, e mesmo havendo o sinal tendo um agente de trânsito, o agente de trânsito é superior ao sinal. Exatamente. Então, se estiver fechado, mas aí o agente de trânsito estiver puxando, pode obedecer o agente de trânsito e seguir. A lei vale. Sim. O uso do cinto, não esquecer o cinto de segurança, né? Que a gente, às vezes, na comunidade, na comodidade de estar dentro da cidade, dentro do bairro, acha, eu não preciso usar aqui. Não. Tem que usar o tempo todo o cinto de segurança, que é muito importante, tem salvado vidas. No caso do motociclista, o capacete tem salvado vidas. Entendeu? A gente tem que atentar para essa normativa. E como você lembrou bem também, quando a gente falou aqui de lei seca, se beber, não dirija. Você falou, vamos falar desses sinais novos, Douglas? Eu posso adentrar nesse assunto interessante para Angra dos Reis, né? Porque a gente está recebendo, né, uns aparelhos, né? São os sinaleiros inteligentes, vamos assim dizer, né? À vista, por exemplo, ontem à noite eu passei no sinal de trânsito aqui na Aquidabã, eu falei, nossa, tá dando para ver de longe o tempo desse sinal. Forte, né? Tá muito forte esse negócio. Ainda brinquei que falei, o cara lá da Jipanha tá conseguindo ver esse sinal aí, mas tudo bem, faz parte, né? São equipamentos inteligentes que vão ajudar, né, nessa coisa que a gente tem a cada dia mais, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso aqui. Cada dia que passa é mais carro, é menos vaga, é mais motorista, tá tudo muito grande, né? Tá crescendo muito. E você precisa modernizar as cidades para que elas deem vazão, né? Infelizmente, na sexta-feira, se eu não me engano, a gente teve um acidente com fogo em Angra. E deu aquela travada no trânsito geral, e era no momento que estava sendo feita essa implantação, e as pessoas, eu vou usar o meu exemplo, né? Eu estava aqui na Praia da Chácara e eu precisava ir para o balneário. Eu tinha que ir lá no trevo voltar na cidade, porque aquele sinal estava fechado ali no Piratas, aquela coisa toda. Mas a gente tem que entender que é um momento de observação e treinamento, para a gente ver que a coisa vai funcionar nesse momento, que é o válido um treinamento, né? A mobilidade urbana é um desafio, né? E como você falou, todo, né? A cidade ela está saturada, entendeu? Principalmente no que diz respeito ao número de veículos, entendeu? Vagas, número de vagas, entendeu? Então, assim, a gente tem uma população cada vez
maior. Agora a gente tem um novo problema, né? Um lugar para abastecer os carros elétricos. Uma novidade também, né? Que a gente tem já lá no CEA, né? Sim. Ponto, mas já... Tem até fila, inclusive, por lá. Vamos, mas vem novidade aí, tá? Não tô apto a falar disso agora, mas vem novidade. Mas com relação ao teste, a gente pede a paciência da população, verdade. Que é para o bem, entendeu? É para o bem-estar. E é para melhorar, né? Assim, eu vejo assim, algumas necessidades muito grandes. Recebi mensagens hoje de pessoas. Alexandre Tabet me ligou hoje. Eu queria agradecer aquela intervenção ali na Júlio Maria. Eu digo que não é tardia, chegou na hora certa, entendeu? Tava perigoso, né? Sim, estava muito perigoso. Entendeu? Eu acho que aquela questão do Marinas, a gente realmente precisava, entendeu? A população do Marinas vinha sofrendo muito. Só que assim, as pessoas têm que se acostumar com algumas mudanças necessárias. E entender que os testes estão sendo feitos, Sim, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Por exemplo, aquele retorno ali do Marinas não vai poder ser feito porque tem que priorizar o cruzamento. Sim. Entendeu? Tá. E quem está dentro do Marinas, quando precisa vir para o centro da cidade num feriado, sabe muito bem quanto é difícil então, assim, acessar uma ali. Intervenção muito importante, entendeu? Eu tenho certeza que naquele momento que está acontecendo no teste, a pessoa, poxa, está atrapalhando agora. Não, mas vai dar certo, a gente tem priorizado a hora oportuna de fazer o teste. Ninguém está fazendo teste na hora do rush, entendeu? Tem que ter essa sabedoria, mas o final vai ser um resultado positivo para toda a cidade de Angra dos Reis. Exatamente, você citou muito bem, né? Mobilidade é um grande desafio não só para gestores, mas também para condutores, né? Porque se o motorista não estiver atento a essas normativas, a essas novas possibilidades, quem vai acabar sendo penalizado é ele, né? E eu acho que no caso do trânsito, você penalizar, eu acho que tem que ser a última opção, né? A última instância, né? Mais do que você educar, você preparar, né? Até porque todo dia, né, Douglas, a gente está formando novos condutores, né? É isso aí. E vocês, como agentes de trânsito, têm essa responsabilidade. Isso tem funcionado, né, em Angra dos Reis, esse diálogo, né, população e... A educação para o trânsito de Angra dos Reis é uma referência que tem sido levada até para outras cidades, né, Wagner? Sim, nós tivemos em Vassouras, levando o Tia Trânsito, foi uma novidade para lá, atendemos quase 500 crianças num dia, então foi um evento maravilhoso. Pegando um gancho que você está falando do sinal, eu gostaria de entrar no tema da campanha do Maio Amarelo, né? Que não é só maio, é o ano inteiro. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O que é enxergar o outro? É ter empatia. Sim. Então, no trânsito, o trânsito é composto do quê? De carros, animais e pessoas, que são os pedestres. Uhum. Todos nós estamos condutores em algum momento, na motocicleta, no carro, dirigindo um ônibus ou um caminhão, mas todos nós somos pedestres. Sim. Então a gente tem que sempre lembrar de se colocar no lugar do outro, de ter a empatia. Então é um convite que a gente faz à sociedade para que tenha empatia, para que a gente possa enxergar realmente o outro, que isso vai ajudar a diminuir os acidentes. Essa abertura lá na Praia da Chácara amanhã, né, dia 6, com o início das atividades do Maio Amarelo, vai ser aberta a toda a população ou vocês estão convidando algumas escolas, entre outras coisas? Sim, é aberta a toda a população, né? A gente tem feito um trabalho ao longo de todo o ano, né, através do GGM, Gabinete de Gestão Integrado. E as escolas, a gente não trabalha só com a escola pública, a gente trabalha também com as escolas do Estado, as escolas particulares. Então, a nossa preocupação é atender a toda a população. Sabe que a gente não tem, às vezes, braço para atender todo mundo, mas a gente está enfatizando de estar em todos os bairros para que a gente possa estar deixando a informação, ou seja, numa blitz educativa, numa campanha, ou numa palestra, ou num teatro. Então, assim, a gente vem procurando estar atendendo toda a população da melhor forma possível, para que possamos levar uma mensagem. E bacana, que assim, para falar que da continuidade da programação, né? A gente fala que nós temos a Escola Remo Baral, que é uma referência aqui no município. Cívico-militar, né? A Escola Cívico-Militar vai estar presente conosco na abertura e também fará uma apresentação musical no dia 21 na Praça do Porto. Então a gente tem feito alguns trabalhos junto com essa Escola Cívico-Militar, que é uma escola que é referência para nós, é muito orgulho, né? Sim. Do nosso prefeito, de ter essa escola aqui no município. E a gente vai estar chegando também no Parque Mambucaba com trânsito na praça. E se o secretário me permite falar um pouquinho do passeio motociclístico. Foi um sucesso na versão anterior. Que foi um sucesso através do grupo Raider Rosa. Eu no início falei da questão dos parceiros, né? Então, sem parceiros como a Rasca Web,
né? Como o grupo Raider Rosa, como todos os outros, né? A PRF, todos os outros componentes. Raider Rosa organizada ali pela Prado Motors, né? Isso. Rapaziada que tá sempre Então, fazendo um rolê muito responsável, muito isso. bacana. E aí a gente vai falar da questão do rolê. As pessoas às vezes querem fazer um rolê e acham que a prefeitura é contra. Não! A prefeitura não é contra. Isso é uma prova que nós podemos sim fazer um rolê organizado, com apoio, exemplo agora no próximo rolê, nós vamos estar envolvidos a CCR, a PRF, a Secretaria de Segurança Pública, o PROEID. Então, assim, uma série de instituições sérias, comprometidas, apoiando esse evento. Que quando o evento é organizado e é para uma boa causa, nós vamos estar fazendo um rolê em favor o quê? Da vida, em favor da segurança no trânsito. Respeitando a população, né? Não dá pra ficar fazendo rolê com aquelas motos, com aquelas cilindradas gritando. Um show, moto barulhenta. E o nosso destino é o nosso monumento aqui da banda Ponta Leste, onde a gente vai estar com a parceria da Turizangra, que no local vai estar contando um pouquinho da história, né? Do que é o que é aquele monumento, quando ele foi instaurado, qual o objetivo daquele local. Então, assim, a gente reforça o tempo todo, vou ficar sendo repetitivo, com os parceiros. Porque no trânsito, né, e nas ações que a gente realiza, ninguém faz nada sozinho. Na semana passada a gente recebeu aqui o Paulo Fortunato, né, o secretário de Educação, né, da CEGIM, e na presença dele aqui a gente acabou tocando numa parte que tocava vocês, né? A gente tem notado, né, a presença dos agentes de trânsito, né, na proximidade de escolas, trevos de grande movimentação de carros. Eu acho que isso é uma ação muito positiva da Secretaria, uma ação assertiva demais, né? A gente entendeu a necessidade, né, que aquela demanda ali tinha. A gente sabe que tem alguns gargalos imensos. Japuíba, por exemplo, saída de escola na Japuíba é uma loucura. Camorim ali também tem muita criança atravessando a rodovia. E é uma preocupação, né? Principalmente em áreas onde a gente não tem o uso de uma passarela, por exemplo. Sim. A gente tem conversado muito. Hoje de manhã eu tive uma conversa com o Moisés, né? Infelizmente, a comunicação com a CCR ainda não é das melhores. Por exemplo, ontem eles tinham avisado que faria uma obra no trevo da cidade durante a madrugada, só que essa obra se estendeu pela manhã hoje travou tudo. Então, assim, a gente tem trabalhado para melhorar essa comunicação com a CCR, entendeu? O governo tem solicitado algumas intervenções da CCR, porque a gente não pode fazer essas intervenções, entendeu? Mas as coisas estão andando, entendeu? A gente pede também que a população lembre que a educação para o trânsito ela não funciona só no mês de maio. Nos outros 11 meses, o Vaguinho com a sua equipe está trabalhando e a gente quer ser demandado. Então, qualquer escola, como ele falou, público particular, que queira nos demandar, a equipe do Vaguinho está à disposição durante todo o ano, entendeu? O trânsito nosso, inclusive dia 11, vamos estar prestando homenagem aos agentes de trânsito. Mando aqui um abraço aos agentes de trânsito da cidade, que são fundamentais nesse trabalho de mobilidade urbana, entendeu? Um trabalho que é desgastante, não é fácil, entendeu? E que, infelizmente, além da educação, tem a parte da punição, Sim. Que a gente, às vezes, quer evitar chegar lá, mas às vezes é extremamente necessário. Não querendo te cortar, mas já te cortando, a gente é bom lembrar, né, Douglas, que cabe também à Secretaria de Segurança Pública o monitoramento com as câmeras. Inclusive, que os sinais inteligentes vão estar diretamente ligados ao CIOSP. Exatamente, que elucidou, por exemplo, um acidente ali no Morro da Cruz com vítima, né? A pessoa simplesmente atropelou, não prestou socorro e deu no que deu, né? Se você não tivesse uma câmera ali monitorando, você não ia elucidar aquilo ali nunca, né? Isso também faz parte de segurança pública, isso também faz parte de um estudo, né, que foi feito e de um investimento que está sendo feito para a população. Todos os casos de atropelamento na área central da cidade, e a maioria deles na BR, foram elucidados com a ajuda das câmeras. Porque muitas vezes a câmera não pega o local, não pega o acidente acontecendo, mas você também tem um sistema de inteligência dentro do monitoramento que permite. A gente tem um caso de um atropelamento que foi lá em Garatucaia, né? Entendeu? E aí as testemunhas não lembravam que carro era, entendeu? Está lá gravado. Eu não lembrava. E a imagem não pegava atropelamento. Mas a imagem pegava, os carros passavam e aí a gente só precisava de uma informação. Vem cá, você não lembra de nada? Aí a pessoa falou, não, eu lembro que depois do carro que atropelou a criança, passou um caminhão do correio.
Aí o pessoal foi só pegar isso e conseguiu, com essa informação, o monitoramento conseguiu chegar ao carro que tinha, e a polícia militar, a polícia civil juntas chegaram ao acusado, que tinha fugido do local sem prestar socorro. Então, assim, o monitoramento é muito importante. Também quero parabenizar os agentes que trabalham no monitoramento. A gente tem lá um agente patrimonial, um agente de trânsito e um policial militar, 24 horas por dia, esses 3 profissionais, no mínimo, trabalhando no monitoramento. São as parcerias, né, que viabilizam aí a educação para o trânsito. Então vamos lá, né? Um mês de maio amarelo. Uma coisa importante que também está dentro do Maio Amarelo, o Vaguinho já falou, mas eu gostaria de salientar, é o nosso Gabinete de Gestão Integrada Municipal, nosso GGIM, que é uma referência nacional, tá? Já fomos palestrar até em Curitiba, com relação ao GGIM, que tem sido um sucesso, e aí você tem a parceria ali, a presença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, alguns desses entes com mais de uma unidade na cidade, Marinha do Brasil, entendeu? O Exército Brasileiro por conta da instalação da usina nuclear, que é uma unidade sensível. Então, assim, essa parceria toda ajuda a proteger a cidade, entendeu? E como você falou, Maio Amarelo, mais a educação para o trânsito é o ano todo. Exatamente. Douglas Barbosa, secretário de Segurança Pública de Angra dos Reis, o meu querido Wagner aqui. Qual é o seu cargo lá, Wagner? Diretor de Educação para o Trânsito. Diretor de Educação para o Trânsito. A gente fica muito feliz, né, de ter uma campanha importante, como o próprio Douglas citou, né, uma campanha que é referência não só para a nossa cidade, para o nosso município, né, para o nosso estado. Você está levando informação de Angra dos Reis para outras cidades, práticas testadas, né, aprovadas aqui na cidade, que estão virando, né, referência para outras cidades. De sucesso. Isso é muito legal, né? São cases de sucesso, bem lembrado. Parabéns aí pelo trabalho realizado. A gente espera que o mês de maio sirva para educar, conscientizar e diminuir, né, esse número de acidentes imensos que a gente, infelizmente, ainda tem, não só em Angra dos Reis não, tá, gente? A gente está falando de Angra, do Brasil, do mundo, né? O trânsito ainda mata muita gente, infelizmente, as pessoas ainda acham que são, assim, acima do bem e do mal. Nosso maior piloto morreu dirigindo aí a 300 km por hora, ele era bom pra caramba do que fazia, e a gente tem que segurar um pouquinho a onda. Uma lembrança importante, a gente no GGIM, né, a gente tem as forças de segurança dando seus relatos, né? E recentemente a PRF esclareceu para a gente o trecho dessa unidade da PRF, que é a terceira delegacia, vai da Santa Cruz, né, lá no início da BR, da BR, finalizando a Brasil, até a divisa com o estado de São Paulo. Onde a CCR opera, né? Porém, dentro de todo esse trecho da PRF, de responsabilidade da PRF, da terceira delegacia, o maior número de acidentes se encontra no município de Angra dos Reis. Então, assim, é a maior concentração? Sim, é a maior concentração. Mas isso não tira a responsabilidade da gente de diminuir esse número. Entendeu? E o maior índice de acidente é envolvendo motos. O motociclista é a maior vítima de acidentes na BR. Tá aí, pra gente refletir. Vamos fazer essa reflexão, vamos fazer esse estudo, vamos pensar um pouquinho mais. E vamos lá, educar para trânsito. Maio Amarelo, de 6 de maio a 28 de maio, tem blitz educativa, tem trânsito na praça, tem Angra Mais Segura, tem o dia do agente de trânsito, 11 de maio, blitz educativa, e a abertura é amanhã no CEA, Praia da Chácara, tá todo mundo convidado, a partir das 14 horas, vamos lá entender como a gente está estudando, como a gente está entendendo esse trânsito de Angra dos Reis, até mesmo para levar a informação. Eu achava que tinha que ter um sinal aqui em frente ao Acrópolis, por que aqui não tem, que é uma rotatória? É hora da gente conversar com essas pessoas, com esses entes, e eles vão explicar o motivo que foi escolhido, vamos assim dizer, implementado, lembrando que esses novos sinais estão em testes, né, Douglas? Sim. Quero agradecer a oportunidade, entendeu? E a Rasca é uma comunicação importantíssima para a cidade, tá bom? E as portas estão sempre abertas para o poder público, então te agradecer. E aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito Ferretti pela escolha do Vaguinho, que tem desempenhado um papel importantíssimo na educação para o trânsito na cidade de Angra dos Reis. Parabéns, Obrigado, Vaguinho. Secretário. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a Deus e convidar a toda a população, a todas as famílias que puderem estar junto conosco, as pessoas tanto do poder público quanto do privado, poder estar junto conosco e deixar uma mensagem, né?
No trânsito, quando você enxerga o outro, você escolhe proteger vidas. E essa é a nossa missão. Proteger vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos. Voltem sempre. A Rasca vai estar sempre de portas abertas para a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito de Angra dos Reis. Com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Universidade Estácio, a gente vai pro intervalo e volta já.